Inicialmente, eu quero trazer aqui para a bancada o CEO da Atlas Intel, que vai falar sobre a pesquisa dele, a pesquisa da Atlas Intel. Então, seja bem-vindo aqui, André Roman. Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, Andrei. Obrigado. Um prazer. Dá boa tarde aqui o pessoal que está chegando. Maria Angélica Codibelli, sempre com a gente. Boa tarde, Maria. Pretório Celso, Emília, Bento Gomes, Ana Maria de Farias. Ana Maria já até mandou uma pergunta. Miguel, fale sobre o eleitor do Ciro migrando para o Moro, como mostrou a pesquisa. Cleusa Ramos. Boa tarde a todos. Andrei, a Intel publicou uma pesquisa ontem, e foi um dos principais assuntos políticos do dia. Eu até vou compartilhar a tela aqui, pedir para o... Mas espera um pouquinho. Antes de compartilhar a tela, Andrei, queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa em si, né? A Atlas Intel eu sei que é uma empresa importante de pesquisas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a empresa e sobre essa pesquisa, antes da gente começar a entrar nos números propriamente da pesquisa. Claro. Bom, foi uma pesquisa, vamos dizer, clássica da Atlas. A gente tem uma metodologia web, nossa coleta é feita online. Acho que isso muitas vezes desperta dúvidas sobre a qualidade, a confiabilidade metodológica dos nossos dados. Acho que ao longo do tempo a gente conseguiu explicar com bastante transparência como que a gente faz a coleta de dados e como que a gente organiza toda uma metodologia para fazer ajuste de viés amostral, ajuste de taxas de não resposta, por exemplo, e uma boa calibragem, uma boa pós-estratificação para que as nossas amostras sejam representativas do eleitorado nacional. Acho que a Atlas se destacou em vários ciclos eleitorais pela qualidade das nossas previsões. Fomos a melhor empresa de pesquisa na última eleição presidencial nos Estados Unidos, fazendo pesquisas em mais de 8 estados americanos e também pesquisa a nível nacional. Acho que isso é algo bastante importante, que pouca gente ainda no Brasil conhece sobre a nossa empresa. A Atlas também conseguiu ser a melhor empresa de pesquisa nas eleições municipais de 2020 em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Porto Alegre, né? Então, assim, as nossas pesquisas seguem uma metodologia que a gente continua aperfeiçoando ao longo do tempo. Tem realmente vários desafios metodológicos quando você organiza uma coleta via internet, mas a gente, a partir de um entendimento do processo de subrepresentação de diversos grupos, nessa coleta inicial, a gente consegue criar amostras bastante sólidas e próximas do perfil do eleitorado brasileiro como um todo. Nesse caso, se não me engano, foram em torno de 4.400 entrevistados, 4.401, se não me engano. Foi, então, uma coleta maior do que a gente costuma fazer. Por conta disso, com a margem de erro menor, a margem de erro teorética dessa pesquisa é de 1 ponto percentual. A margem de erro na prática das pesquisas pode ser maior do que a margem teorética, né? Mas é uma amostra bastante grande e foi justamente por conta de movimentos bastante significativos nos dados que a gente optou por fazer uma coleta e uma amostra, então, maior. Muito bem. Andrei, uma pergunta. Essa pesquisa, eu ouvi algumas notícias que essa pesquisa teria sido paga pelo El País. É verdade isso? El País foi divulgada em parceria com nossos veículos parceiros de mídia, que são o Valor Econômico e o El País Brasil. E são eles que pagam essa pesquisa? Não. Não, nesse caso foi uma pesquisa paga com recursos do próprio Atlas e divulgada uma exclusividade por esses dois veículos. Muito bem.
Agora a gente pode começar a falar da pesquisa. Guilherme, pode colocar aí, compartilhar, a tela compartilhada. A gente fala um pouco sobre esses números. Então, André, o que chamou a atenção nesse cenário extenso, na realidade, em todos os cenários, é o crescimento do Lula, né? Na realidade, até o crescimento do Lula vai ficar claro, na realidade, nessa outra tela aqui, ó. Nessa outra tela. Né? Essa outra tela, aqui fica melhor. Teve um crescimento contínuo do Lula e uma queda também contínua do Bolsonaro. Outro ponto que chamou atenção é a entrada do Moro, pela primeira vez nessa pesquisa. Aí vai a primeira pergunta. Vocês vêm fazendo essas pesquisas mensalmente? A gente faz pesquisas públicas e pesquisas privadas, Miguel. O Atlas tem uma ferramenta chamada Atlas Tracking, que é uma ferramenta de atualização diária de pesquisas de opinião. Então, a gente tem um produto que não é disponível somente para o Brasil, mas também para outros países da América Latina, nos Estados Unidos e alguns países europeus. É o nosso principal produto comercial, é o produto sob assinatura, né? E então a gente vê esses movimentos no dia a dia, não somente nas divulgações mensais. As divulgações, no caso do Brasil, são feitas a cada 2 meses, as divulgações públicas, e são justamente possibilitadas por uma coleta de dados que é muito mais intensiva do nosso lado. A gente coleta esses dados no dia a dia. Então, boa parte desses movimentos, quando a gente vai divulgar uma pesquisa pública, não é o mesmo dado que sai na pesquisa privada, é um dado coletado de forma separada, mas a gente vai conseguir saber mais ou menos o que esperar da pesquisa pública que a gente vai divulgar pelas nossas pesquisas privadas, né? Então, isso é coerente com o que a gente viu nas nossas pesquisas high frequency ao longo das últimas semanas, né? As pesquisas high frequency, inclusive, possibilitam que a gente tenha mais confiança nos dados públicos que a gente publica, né? Porque se tiver um ponto fora da curva, né, numa pesquisa pública, numa coleta de pesquisa pública que a gente vai fazer, a gente vai olhar isso com muita cautela e entender se tem algum problema, porque os nossos dados privados estariam distantes. Né? Assim, a interpretação que eu tenho sobre o cenário é que, basicamente, o Sérgio Moro reassume um papel de protagonismo no cenário eleitoral. De fato, ele já tinha esse papel protagonista antes de as pesquisas pararem de perguntar o nome dele. Se a gente olha as últimas pesquisas de outros institutos também que testaram o nome do Sérgio Moro, ele sempre aparecia com uma votação bastante expressiva, aí na maioria delas em terceira colocação. Então, o que eu diria sobre a ordem dos candidatos nessa pesquisa, não diria que é necessariamente surpreendente. O que talvez surpreende um pouco é a boa pontuação dele, talvez um pouco acima do esperado, né? E principalmente essa distância entre o Moro e os outros dois candidatos da potencial terceira via, no caso, o Ciro Gomes e o João Dória. Isso talvez é surpreendente e podemos analisar o porquê dessas diferenças. Mas, assim, em princípio, as tendências são bastante intuitivas. A popularidade do governo vem caindo nos últimos meses, principalmente em decorrência da piora do cenário econômico. A gente tem uma inflação em alta, um custo de vida que cada vez afeta mais gente. É uma das principais preocupações dos brasileiros. A gente tem, numa pesquisa anterior que a gente divulgou 2 dias atrás, um dado sobre os principais problemas apontados hoje em dia pelo eleitorado. Em torno de 60% escolhe algum problema de natureza econômica como sendo o principal enfrentado hoje pelo país. Então, dentro de um quadro de piora da situação econômica, talvez de desapontamento com o fato de que, ao sair da pandemia, a situação, em termos do bem-estar social, não esteja melhorando na medida em que as pessoas estariam esperando, a popularidade, então a intenção de voto no presidente Bolsonaro continua sofrendo uma erosão gradual, não é uma
erosão rápida, é um processo gradual, como a gente sabe, a base do presidente Bolsonaro é uma base bastante resiliente, bastante coesa, mas é importante destacar que essa queda de popularidade se produz nas últimas semanas, na ausência de qualquer crise, noticiário negativo, como foi na maioria das vezes quando a gente via um movimento mais significativo em termos da popularidade, sempre ele era associado a algum tipo de evento, a saída de um ministro, um conflito com o Supremo Tribunal Federal, algum escândalo de corrupção, algo do tipo. No caso, o que a gente vê hoje em dia é uma popularidade que continua numa tendência de queda, mesmo na ausência de um fator dessa natureza, o que revela um problema estrutural, eu diria, assim, uma erosão estrutural da base bolsonarista. E uma coisa que também, vamos dizer, impulsiona esse processo de queda na intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro é que agora, pela primeira vez, tem um candidato com fortes credenciais antipetistas na corrida, no caso, o próprio Sérgio Moro. Que ele tem fortes credenciais antipetistas, acho que não preciso explicar o porquê disso. Como não existia esse candidato até hoje, o eleitor bolsonarista ficava meio que refém dentro da base do presidente Bolsonaro, não conseguindo migrar para outro candidato, justamente porque não existia uma opção óbvia. Agora, com o Sérgio Moro, isso muda, né? Então, acho que a entrada do Sérgio Moro também impulsiona esse processo de erosão da intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai ver pela frente qual que é a magnitude e a velocidade desse processo, mas provavelmente a tendência é de ele continuar. Muito bem, Andrei. Andrei, só voltar um pouquinho, você falou sobre a Atlas Intel já, só que eu só voltar um pouquinho sobre a empresa, né? A Atlas Intel, a origem dela ela é americana, certo? Não, a Atlas tem entidades no Brasil e fora do Brasil. A nossa principal sede operacional fica no Brasil. Ótimo. E, Andrei, eu já entrevistei você aqui na Fora, você já falou um pouco sobre você, mas só um pouquinho mais. Há quantos anos, você falou que estudou nos Estados Unidos, estudou aqui no Brasil, mora muitos anos no Brasil, mas só para repetir, né? Quantas eleições você já passou aqui no Brasil? A gente cobriu a eleição de 2018, a gente cobriu as eleições municipais de 2020. A nossa empresa é uma empresa bastante jovem, então não temos tantos ciclos eleitorais assim. Fora do Brasil, a gente cobriu as eleições americanas de 2020, as 3 eleições argentinas, que aconteceram desde 2019, as eleições presidenciais, as primárias legislativas deste ano, também as eleições legislativas. Nas 3 eleições argentinas, a Atlas foi a melhor empresa de pesquisa, é um fato que pode ser verificado com bastante facilidade. Cobrimos também a eleição do Chile, deste ano, o primeiro turno. Podem verificar também o nosso desempenho nessa eleição. Trabalhamos também no Equador, trabalhamos também no Peru e em alguns países europeus para clientes privados dessa vez, então não com divulgações públicas de pesquisas eleitorais. Maravilha, muito obrigado. No México, acho que eu esqueci de mencionar o México. Desculpe? E no México, a gente tinha esquecido México. de falar sobre o México. Andrei, uma coisa que eu noto, até eu quero que você é capaz de falar melhor sobre isso, que no Brasil é um país com muita tradição de pesquisa, mais do que outros países, ou não? Onde está na média? O Brasil tem, sim, uma tradição de pesquisas talvez mais fortes do que outros países da região. O Brasil é um dos poucos países onde ainda temos uma pesquisa presencial renomada, que é a pesquisa do Datafolha. Em muitos outros lugares, as pesquisas presenciais não existem mais, por 2 motivos. O porquê erraram de forma sistemática, e então, sendo pesquisas
que acontecem de forma rara e são bastante metodologicamente complexas, os institutos acabaram não sobrevivendo aos erros que eles cometeram, simplesmente porque os custos das pesquisas presenciais são muito maiores. Por exemplo, no Chile, existia um equivalente do Datafolha que não existe mais. Na Argentina, faz muito tempo que não existe mais uma pesquisa presencial. Então, uma das coisas realmente boas no contexto brasileiro é que a gente ainda conta com uma boa pesquisa presencial, que é a pesquisa do Datafolha. Agora, também não quer dizer que a pesquisa do Datafolha é necessariamente sempre a voz da verdade, que sempre acerta. De fato, isso não aconteceu nas eleições municipais de 2020. O Datafolha não antecipou nenhum resultado eleitoral no segundo turno dentro da margem de erro das pesquisas do Datafolha. O primeiro turno da eleição de 2018 também não diria que ficou tão próximo dos últimos resultados do Datafolha, mas mesmo assim continua sendo uma pesquisa muito bem conceituada, um instituto extremamente sério, e então um ponto de referência para interpretar o cenário político e comparar as diversas pesquisas que a gente vê. Muito bem. Então, uma coisa que eu noto, Guilherme, pode colocar só a gente por enquanto, depois peço para compartilhar de novo. Uma coisa que eu noto é que, só que eu não sei comparar, porque também não conheço a realidade de outros países, mas aqui no Brasil existe um gosto, um vício muito grande por pesquisa, né? Uma certa ansiedade muito grande por pesquisa. Não, isso não é só no Brasil. O vício por pesquisa é geral, né? É universal. Nos Estados Unidos também tem um vício por pesquisa, na Argentina também tem um vício por pesquisa. Em todo lugar que tem um cenário político competitivo, existe isso. Em cenários autoritários onde não existe competição de verdade, né? Aí realmente não tem muito como isso ser relevante, infelizmente. Eu lembro de... Mas em cenários competitivos, cenários democráticos, as pesquisas sempre acabam sendo um vício, e isso é bom, porque as pesquisas ancoram uma leitura da evolução do cenário político e social, ancoram as estratégias dos atores políticos, ancoram também o comportamento estratégico do próprio eleitorado, que vai migrando para um candidato ou outro, dependendo das chances que eles enxergam, e com isso deixa mais provável um cenário positivo do ponto de vista das pautas, das propostas do futuro que eles enxergam como melhor para o país. Então, as pesquisas são muito importantes. Acho que a gente tem que ter muita cautela com a ideia de desprestigiar pesquisas, mesmo quando elas ficam mais longe do resultado eleitoral do que a gente queria. Existem muitos fatores desafiadores para a acurácia das pesquisas eleitorais, para todas as metodologias. Isso tem a ver com um mundo que está mudando, um mundo cada vez mais digital. No contexto brasileiro, existe um processo de desenvolvimento que faz com que, por exemplo, em pontos de fluxo, seja cada vez mais difícil você achar um perfil representativo do público que você quer entrevistar, né? De ponto de vista da transição para o digital, essa transição não atinge todos os setores da sociedade com a mesma velocidade, no mesmo nível, né? Então, todas as metodologias têm desafios específicos. E todas as pesquisas, todas as metodologias são sujeitas a erro. Isso não quer dizer que a gente deveria desprestigiar as pesquisas por conta disso, porque sem elas, a gente estaria basicamente no escuro para entender o que está acontecendo na nossa sociedade, certo? Andrei, na sua opinião, qual é a principal razão, ou as principais razões que levam uma pesquisa a errar? Você já mencionou aqui, mas faço de novo a pergunta de uma forma mais direta. Depende muito da metodologia. Então, as razões pelas quais uma pesquisa telefônica vai errar são provavelmente diferentes das razões pelas quais uma pesquisa web pode errar ou uma pesquisa presencial pode errar. Cada uma está sujeita a pressões um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, uma pesquisa presencial, já mencionei a questão do ponto de fluxo, né? Se você realiza ela em um ponto de fluxo, cada vez mais é difícil você ter um perfil representativo da sociedade. Muita gente vive em condomínio fechado, viaja de carro do trabalho, do escritório para casa e nunca está na rua.
Então, como que você vai chegar nesse segmento, que cada vez é um segmento mais representativo da sociedade. Muitas vezes ele é um segmento também bem consolidado de ponto de vista da preferência política. Então, mesmo que seja um segmento pequeno, ele pode ser muito coeso e, por conta disso, relevante em termos de impactar um resultado eleitoral. Uma pesquisa presencial, ela também tem um elemento de interação direta entre o entrevistador e o entrevistado, o que faz com que possa existir uma influência desse contato. Tem gente que simplesmente poderá ser envergonhada de declarar a opção verdadeira que eles têm, poder simplesmente se abster e não querer declarar qual que é a intenção de voto real, principalmente se uma opinião impopular dentro do contexto social onde essa entrevista está sendo realizada. Importante isso. Você vai fazer uma pesquisa numa rua muito movimentada, no centro de uma cidade no Nordeste, e você vai ter um eleitor bolsonarista. Provavelmente esse eleitor vai ter uma cautela maior a declarar a intenção de voto que ele tem de verdade, em relação a um eleitor num bairro rico de Curitiba, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto importante. Esse efeito do shy voter é algo que foi documentado com bastante clareza nas eleições americanas e pode ser também um fator no contexto brasileiro. E é difícil você saber exatamente como e quanto disso realmente acontece se você, por exemplo, não utilizar diferentes metodologias. Isso é mais um ponto a favor do uso de metodologias diversas. É melhor quando a gente pode contar com mais metodologias, com mais modos de realização de pesquisas do que simplesmente acreditar cegamente numa metodologia só, do meu ponto de vista. Tá, As pesquisas telefônicas têm problemas em relação às taxas de resposta, em torno de 5% das pessoas que vão receber uma ligação para responder uma pesquisa de opinião vão submeter ou vão esperar até o final para completar uma entrevista telefônica em relação ao questionário que está sendo testado. Se você não faz nenhum tipo de ajuste ou controle, você vai simplesmente assumir que o percentual muito baixo que respondeu à pesquisa é representativo também do percentual que não respondeu. Então, 5% representativo de 95% que não responde à pesquisa. Sendo que, na realidade, existem diferenças sistemáticas entre quem opta por responder à pesquisa e quem não. E essas diferenças sistemáticas, não sendo corrigidas, vão impactar o resultado da pesquisa. Isso também é o caso de pesquisas web, que tem uma taxa de resposta menor do que pesquisas presenciais. Então, cada metodologia vai ter algum tipo de desafio um pouco diferente, não existe um desafio universal. Né? Existem alguns universais, como, por exemplo, ondas de opinião, quando a opinião das pessoas muda muito rápido em decorrência de algum evento e as pessoas não têm tempo para capturar esse efeito. Isso aconteceu, por exemplo, no Peru. Tivemos uma onda muito forte do candidato de esquerda bem no fim do primeiro turno da eleição no Peru, o Castillo. Aconteceram algumas eleições primárias nos Estados Unidos, onde, por ser uma eleição primária, você acaba tendo um público muito, muito restrito, muito limitado, e então esse público que se mobiliza, o perfil dele pode mudar bastante de última hora, é um perfil bastante volátil. Então, isso é uma coisa que tende a afetar todas as pesquisas. Mas, do meu ponto de vista, os desafios mais importantes eles são específicos de cada metodologia. Então, você realmente precisa entender direitinho como que é cada metodologia à parte e como melhor controlar e corrigir pelos problemas que a gente enfrenta de ponto de vista operacional. Maravilha. Guilherme, pode compartilhar a tela de novo aí? Vamos passar para outro ponto da pesquisa. O tempo está passando muito rápido. Pode compartilhar. Então, vocês fizeram também 2 cenários reduzidos. O cenário A, que é esse que está na tela, que é sem o Sérgio Moro. Aí eu só peço aos internautas que observem, guardem aí na memória
Você vê que o Lula está com 44%, o Bolsonaro 34%, o Ciro com 8,5%. E agora você fez outro cenário, cenário B, com o Sérgio Moro, onde ele aparece aí com 15%, o Ciro com 6%. Os cenários reduzidos são úteis porque você pode conseguir ver com mais facilidade a transferência de votos, né? Então, basicamente, você olha para esse cenário, você tira o Sérgio Moro, coloca o João Dória e basicamente vê o que acontece com esse percentual do Sérgio Moro, como que ele fica redistribuído entre os outros candidatos. O que acontece na prática é que esse eleitorado do Sérgio Moro fica disperso entre Bolsonaro, Ciro e o João Dória, e também votos brancos e nulos, né? O que também dá uma indicação de onde veio toda essa fortaleza do Sérgio Moro. Basicamente, ele pegou votos justamente desses grupos. Ele tirou um pouco do Bolsonaro, tirou um pouco do João Dória, de fato tirou bastante do João Dória em termos relativos, tirou pouco em termos percentuais, mas tirou muito em termos do percentual que votava antigamente no João Dória, agora opta pelo Sérgio Moro, e tirou também do Ciro Gomes, que teve uma estratégia mais focada em fazer um apelo a um público mais ao centro, até a centro-direita, e essa estratégia deu alguns ganhos iniciais para o Ciro Gomes. Ele penetrou um pouco essa base mais ao centro, inclusive acho que esse teve um custo em termos de afastar um eleitor mais ideológico de esquerda do Ciro. Mas com a entrada do Sérgio Moro, ele consegue pegar esses eleitores de centro-direita de volta do Ciro Gomes. Mais ou menos isso, assim, a leitura. O perfil do eleitor do Moro é um eleitor anti-PT, né, um eleitor bastante moderado, mesmo sendo anti-PT, um eleitor que, em média, tende a ser mais rico, mais educado, mais urbano, mais sofisticado, então, de ponto de vista de preferências políticas, porque é um eleitor que segue o noticiário, que segue o dia a dia do debate político com mais atenção, que é a média dos eleitores no Brasil. Esses eleitores, na ausência do Sérgio Moro, se distribuíam, né, dessa maneira. E agora eles têm uma opção que conseguiu unificar esse grupo, talvez de forma mais coerente. Muito bem, Andrei. Andrei, agradeço muito a sua participação. Deixa eu só conferir com o Guilherme. Guilherme, o nosso convidado, João Dornelles, já tá na bancada aí? Pode colocar ele, se ele tiver. Andrei, pode ficar mais um minutinho aí, depois de você te apresentar aqui meu amigo João Ricardo Dornelles, depois eu me despeço de você também. Pode ficar mais só um minutinho, Andrei? Claro. João, pode abrir o microfone aí. Boa noite. Bom, aqui eu estou à noite já, aí é comecinho de noite, né? Aí no Brasil, enfim, que eu estou em Portugal. E tudo bom, Miguel? E Andrei, que eu não conhecia, prazer. Um prazer, João Ricardo. Tudo bem. João, deixa eu apresentar você aqui para os internautas. Sei que você é muito conhecido, mas sempre é bom apresentar. O João Ricardo Dornelles, ele é professor de Direito da PUC do Rio de Janeiro, e ele também é membro da Associação Juristas pela Democracia. Tá certo, João? É isso? A BJD, Associação Brasileira Juristas pela Democracia. É isso aí. João, a gente conversou aqui sobre a pesquisa do Atlas Político, eu trouxe aqui o CEO da pesquisa. Andrei, então, já agradeço muito a sua presença, vou chamar você outras vezes para te conversar mais tempo, né? Porque esse assunto aí eu gosto muito, é um assunto muito, muito emocionante. Né? E aqui no Brasil, de fato, uma coisa... A gente sempre fica muito ansioso por pesquisa, não só porque a gente tem um cenário competitivo, mas também um cenário instável, com muita instabilidade política. Então, a pesquisa, elas ajudam a gente a ter uma âncora, né? Alguma coisa na qual a gente segurar um pouco, para a gente ter um pouco de previsibilidade para o futuro. Né? E vai ficar cada vez mais interessante pela frente, não tenho dúvidas.
Muito obrigado, Miguel, e um belo programa pela frente junto com o João Ricardo. Boa noite. É isso aí. Muito obrigado.